Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com o Renato Vasco, que é superintendente da Riva Construtora, que faz parte do grupo Direcional. Renato, obrigada por você ter aceito o nosso convite e que você possa contar para a gente um pouquinho como está o mercado, vem se comportando nesse primeiro semestre e agora a perspectiva para o próximo, para o segundo, que sempre é o melhor, né? Espero que realmente esse ano seja, e as novidades, né, da marca Riva. Oi, Cristiane, tudo bem? Boa tarde. Obrigado, eu que agradeço por convidar a gente para participar. Realmente a gente veio acompanhando aí o mercado que ano passado até surpreendeu bastante a gente, né? A gente veio num momento confuso aí ano passado, bem complicado, de bastante incerteza até no princípio. Uma coisa que é bem bacana, que o grupo Direcional, né, tanto a Direcional quanto a Riva, que nasceu justamente durante o ano passado, ela já vinha num caminho de digitalização, né, dos seus processos, principalmente no processo de venda, onde o cliente consegue hoje fazer a compra 100% digital. Não que ele não vá no stand, ver o apartamento, decorar e tal, mas ele consegue fazer todo o processo de compra, de escritura e pagamento online. Então isso realmente ajudou bastante. Ano passado foi um ano que surpreendeu a todos nós aqui, né? Até inclusive acho que todo o mercado imobiliário. Sim. Primeiro trimestre agora normalmente é um trimestre um pouco mais lento e tudo mais, onde vão acontecendo os lançamentos. Mas a gente vê que a economia e o mercado em si vem mostrando uma recuperação muito boa. A gente está bastante animado, né? A gente está bem otimista. Então, assim, o grupo Direcional já vem com os lançamentos que ela vinha já num patamar bem elevado, bem alto, com crescimento do ano passado, inclusive, para esse ano. E a Riva, que nasceu ano passado, né, assim, ela é uma empresa 100% do grupo Direcional voltada para o segmento de média renda, né, que era um segmento onde a Direcional atua basicamente no mercado de Minha Casa Minha Vida, e a Riva foi criada para atuar nesse mercado agora de média renda. Sim, né? Aí eu queria te interromper, desculpa te interromper, né, mas já te interrompendo. À vontade. Assim, a Direcional a gente sabe que ela é muito forte, e esse mercado que a Direcional atua, né, que até mudou o nome, que antes era Minha Casa e Minha Vida, mas a Direcional também já vem aí desde a época, se não me engano, até do programa de arrendamento residencial, enfim, é uma coisa bem antiga, mas vamos chamar assim no segmento econômico. E esse segmento econômico como um todo, até porque vocês também são termômetro para esse tipo de mercado, ele é um mercado que ele veio reagindo e até surpreendeu na pandemia, porque assim, os canteiros não pararam e as pessoas até deste segmento vislumbraram, anteciparam, vamos dizer assim, o desejo de ter uma moradia, né, uma coisa, né, mais digna, vamos dizer assim, e com as condições que o programa oferece. Não é isso? Isso sim, eu estou errada? É importante, assim, tem um ponto bem relevante aí, que realmente os canteiros de obra, assim, a gente teve um cuidado muito grande, inclusive com os colaboradores. Então a gente são espaços, né, mais abertos, digamos assim, né? Então você tem mais facilidade em relação ao distanciamento e tudo mais. A gente tomou todos os cuidados em relação à máscara, álcool gel e tudo. Os refeitórios, a gente fazia os horários para você não ter um acúmulo de pessoas ali no mesmo período. E a gente teve até o cuidado com as famílias, então a gente fornecia material de limpeza, material de higiene e tal, inclusive para as famílias, para ajudar. Então o índice de pessoas, né, que tiveram algum problema foi baixíssimo, então era realmente um ambiente bem saudável, o ambiente de obras. E em relação ao mercado foi justamente isso, as pessoas começaram a ficar mais em casa e reparar que elas precisavam, né, ter um lugar mais adequado para morar, uma melhor moradia e tudo mais, perceberam mais. Não era aquele negócio de sai das 7 da manhã de casa, volta às 9 da noite e só dorme e acorda, né? A pessoa começou a ver mais um conforto maior e aí buscaram as opções de localização melhor, de um apartamento um pouco maior e tudo mais. E isso realmente, assim, surpreendeu durante o ano passado todo positivamente, né?
E quer dizer, foi impulsionado, né? Assim, a pandemia antecipou uma necessidade. Assim, no início a gente teve aquele susto, né? Todo mundo, né? Ninguém sabia o que ia acontecer, né? Exatamente. E depois as coisas tomaram uma proporção, e até como você colocou no início do nosso bate-papo, a própria tecnologia também favorável, né? Espero que de uma hora para outra, né? Assim, isso foi um ponto crucial. A Direcional ela já vinha investindo muito em tecnologia. A gente investe nos softwares de CRM mais renomados aí do mundo, tá? Nos processos e tudo mais. Então, assim, sem isso, a gente realmente teria um grande problema, porque realmente os estandes ficaram fechados, né? A gente não podia ter as pessoas no estande. Então, assim, todo o atendimento foi como a gente está fazendo aqui. A gente a gente até hoje atende clientes quando ele prefere de forma remota, via aplicativo de mensagem. Então, assim, e aí todo o trâmite de assinatura de escritura e tal podia ser feito de forma remota. Então, realmente, isso foi um ponto crucial, realmente, no nosso sucesso aí durante o ano passado. Ok, e aí eu queria ver com você agora, propriamente dito, vamos falar um pouquinho da Riva. Como surgiu essa necessidade? Assim, existe, óbvio, quando a gente fala do médio padrão, a gente está falando de imóveis acima de 240 mil, que o programa atende aí 240 mil nas grandes capitais, enfim. Isso. E aí veio essa necessidade, como você colocou, assim, o desafio de lançar, né, uma marca que, óbvio, você já vinha estudando, aquilo tudo, mas justamente no período, assim, da pandemia. Como é que está sendo isso e o porquê dessa, assim, por que criar esta marca? Na verdade, a Riva, ela começou, já vinha há algum tempo pensando, mas assim, existe essa questão do mercado de média renda. Esse mercado, há alguns anos já, ele estava desatendido completamente. Muito porque você tinha acontecendo de forma muito saudável o mercado econômico, né, funcionando muito bem. Padrão que tem o seu tamanho lá e nunca deixou de funcionar. Exatamente. Mas por conta de taxa de juros e tudo mais, esse mercado de média renda ele ficou meio que proibitivo para os clientes, inclusive. Era muito difícil o cliente conseguir até o crédito imobiliário. Então, a gente chegou a ter taxas de 11% ao ano, 12% ao ano para o cliente financiar o apartamento. E aí, com a renda, né, que a gente tinha dessa faixa, realmente ficou um gap aí. Então, durante muito tempo, os clientes ficaram impossibilitados ali de conseguir um financiamento saudável, né, que você conseguisse ter volume de lançamento e conseguir um preço competitivo para essa faixa de renda, né? E aí, de algum tempo para cá, a gente viu a taxa Selic indo lá para baixo, a gente já viu os bancos com uma taxa de financiamento aí hoje em torno de 6%, 7%, que é uma taxa muito saudável. E os bancos estão competitivos também, né? Isso é muito bom. Exatamente. Cada um quer fazer a taxa menor, fica anunciando, então isso é ótimo para o mercado. E, por outro lado, a Direcional, que já tem toda a expertise, né, de construção com eficiência, com qualidade e tudo mais, com rapidez, né? Então é uma obra muito limpa, né? Eficiente, ela trouxe isso para essa média renda. Então a gente é muito competitivo, muito eficiente em relação à nossa construção. A gente trouxe isso para esse produto, né, de médio padrão, de média renda. E hoje você tem taxas de juros totalmente adequadas a esse cliente. Então, aí falando um pouco aqui de Rio de Janeiro, a gente no Rio, a gente já teve um lançamento em março da Riva, né, na região ali da Barra Olímpica e tudo mais, que a gente está com em torno de 70% vendido já. Então, aí tem aí 4 meses mais ou menos de lançamento e foi um sucesso de venda. Realmente a procura é muito grande. Porque a gente vê que é uma faixa de mercado que ela estava desatendida já há algum tempo. Sim, e quais são essas características, assim, esse tipo de produto, a classe média, né? Ela precisa de crédito, que tem crédito com taxa boa, precisa de produto adequado. Eu queria ver com você, assim, quais são essas características para que a classe média de projetos que ela consome? Tá. Tem alguma coisa específica? Sim, assim, Cristiane, o que a gente faz? Assim, a Riva, ela nasceu com esse propósito para atender essa faixa de público, né?
uma coisa que a gente tem em mente, assim, que é o nosso norte, é justamente o cliente, tá? É a experiência do cliente. Então, se você pegar, a gente tem experiência de mercado imobiliário de muitos anos, o que acontece? O cliente, normalmente, ele é muito encantado no momento da compra e tal, tem um stand maravilhoso, um material de venda lindo. Você passa um período de obra ali que é um período meio silencioso, assim, digamos assim, né? Você tem, de repente, um contato só sobre financiamento, alguma boleto que atrasou, alguma coisa assim, e lá na frente tem a entrega, né? Então, assim, essa relação com o cliente, a Riva nasce com foco total na experiência do cliente, tá? Então, esse é um primeiro ponto, assim, um ponto base de partida nosso, é justamente a experiência do cliente, tá? A gente acha que justamente... é porque a gente tem muito aquele viés que, assim, a conquista da casa própria é a conquista da felicidade, digamos assim. Você conseguiu atingir o seu objetivo. Sim. E a gente parte do princípio que a conquista da casa própria é o início da felicidade. Então, assim, você começou ali a criar a sua história, né? Então, assim, a gente vai muito nessa linha de experiência do cliente. A gente busca empreendimentos em localizações top, prime, onde a gente consiga encaixar o nosso produto, tá? Então, esse é o nosso principal objetivo, conseguir um produto. O foco na experiência do cliente, o projeto adequado e localização, porque para ele é importante a localização, né? E, lógico, enquadrado dentro do range de preço e financiamento que ele vai conseguir, né? Aí, só para te dar um exemplo, que eu gosto muito de falar, assim, até em convenções que a gente faz aqui com os corretores e tal, eu não deixo de falar porque, assim, quando a gente lançou esse empreendimento que eu acabei de mencionar aqui, que foi o primeiro da Riva aqui no Rio, teve lá um boom de visitações e tal, não sei o quê. Lógico, a gente tinha que manter ali, tinha fila na porta, que tinha que ter distanciamento e tal, mas teve uma situação que marcou muito a gente, porque em dado momento tinha um apartamento decorado e tinha uma moça que estava sentada no sofá do apartamento decorado chorando. E a gente não entendeu. Até a pessoa responsável por marketing aqui nossa estava lá e falou: aconteceu alguma coisa? Você está, né, passando mal? O que houve? Ela: não, eu nunca imaginei que eu pudesse morar aqui. Olha então, assim, a gente traz realmente essas localizações prime num preço bacana, num produto adequado. É aquela questão, você não precisa ter 50 itens de lazer, você tem que ter os itens de lazer que são importantes para esse público, né? Então, Sim. Vai ter uma piscina bacana, vai ter uma academia legal, vai ter uma churrasqueira legal, um salão de festa, mas você não precisa ter 50 espaços de spa e tudo mais que vão tornar aquele condomínio caro, vão tornar o produto caro, sem necessidade, e aí realmente sai totalmente da viabilidade do negócio. Porque, então, veja bem, é um lazer, era isso que eu ia até te perguntar, assim, é um lazer sob medida, né? Porque a gente vê até com a pandemia, muitas áreas ficaram fechadas de lazer, não podia. Exatamente. E todos nós tivemos que pagar o condomínio, porque faz parte, é o conjunto, enfim, precisa, né, de limpeza, de tudo, até manter os funcionários também. Mas, assim, sendo uma coisa mais enxuta, mas com os itens necessários, a conta fica ainda, eu digo assim, né? O custo condominial fica dentro do orçamento, né? Isso tudo entra, a gente tem uma expertise, né? Desse mercado de baixo custo, assim, que a gente pensa muito no custo do condomínio, na operação e tudo mais, só que a gente traz para um produto mais de um padrão maior. E aí a gente, lógico, melhora um pouco o tamanho da piscina, melhora um pouco a academia. Todos os itens de lazer são muito bem qualificados, muito bem equipados, é tudo entregue e equipado. Só que realmente eu vou ter os itens que são importantes para aquele produto, para aquele projeto ali, entendeu? Entendi. Renato, vou fazer vou chamar um intervalo e queria voltar a falar um pouquinho do lazer, porque assim, você destacou, vocês costumam, até pela experiência que já tem, fazer pesquisa e saber quais os itens assim, que é mais importante ou interessante para esse público. Uhum. E queria falar com você também sobre as condições desse financiamento, porque aí ele sai vamos dizer assim, da faixa do programa Casa Verde Amarela, que tem alguns benefícios, mas ele também acaba sendo beneficiado com a taxa de juros que hoje, como você mencionou, a gente até tem taxa aí, né, vamos falar da Caixa Econômica, de 3, alguma coisa, 75, se não me engano.
né? E assim, acaba ficando próximo ao programa. E ele tendo... Em alguns casos até mais baixo que o programa, tá? Exatamente. Então, aguenta aí que a gente já volta com essas informações. Combinado.